Eu recebi um comentário, acabou me chamando a atenção para fazer esse vídeo e explicar uma parte mais conceitual do imposto de renda que muitas pessoas não entendem. E aí, na concepção dessa pessoa, ela comprou um carro por 38 mil, vendeu o carro por 56.462, uma diferença de 18.462, que essa pessoa considera como ganho de capital, e dessa forma ela não precisaria pagar imposto de renda, porque o ganho de capital dela não chegou nos 35 mil. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje explicando esse conceito, tá bom? O que acontece? A regra, a lei que rege essa situação específica é a lei número 9.250, de 26 de dezembro de 95. Esse caso já está consolidado, explicado desde 1995. Há 28 anos atrás. Então já tem quase 30 anos que isso já está resolvido e as pessoas ainda têm dúvida, tá bom? Lá na Lei 9.250, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários para vocês entrarem e olharem com calma, tá? No capítulo 5, que trata sobre tributação dos ganhos de capital de pessoa física, que é o nosso caso, tá? Artigo 22. Tá bom? Do capítulo 5. Fica isento de imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário da alienação no mês em que se realiza seja igual ou inferior a 20 mil reais, no caso de alienação de ações negociadas em mercado e balcão, que não é o que a gente trata hoje, e 2. 35 mil reais nos demais casos. Tá? Isso até diz que isso foi incluído pela Lei 11.196 de 2005. E aí, se tu entrar lá na lei de 2005, tu vai encontrar de novo. Imposto de renda da pessoa física, capítulo 5, 6, 7, 8. Artigo 38, artigo 22 da Lei número 9.250, de 26 de dezembro de 95, passa a vigorar com a seguinte redação. Fique isento de imposto de renda, eu não preciso pagar imposto de renda, sobre o ganho de capital, sobre o lucro, auferido na alienação de bens e direitos, realizado na venda de bens e direitos de pequeno valor. Ponto. Cujo preço unitário da alienação, cujo preço que eu vendi este produto no mês em que se realiza, dentro daquele mês, seja igual ou inferior a 35 mil reais. Nos demais casos, né? Que o primeiro aqui é 20 mil para ações, 35 mil nos demais casos. O que precisa ficar claro nisso aqui, que é o que as pessoas não entendem e o que essa pessoa não entendeu? A lei em nenhum momento fala que tu precisa um valor até 35 mil reais de lucro, tu não precise pagar imposto de renda. A lei não fala isso. O que a lei fala é que um produto vendido por um valor de até 35 mil reais está isento de imposto de renda e não importa o valor do teu lucro, entende? Se eu comprar um Fusca de 2 mil reais e vender esse Fusca por 35 mil, eu tenho 32 mil reais de lucro. E esses 32 mil reais de lucro é isento de imposto de renda, não preciso pagar imposto de renda, certo? Ao mesmo tempo que, se eu comprar um Celta por 35 mil e vender este Celta por 36 mil, eu tenho 1.000 reais de lucro. E aí esses 1.000 reais eu preciso tributar e pagar imposto de renda. Então, de novo, a lei, a regra, ela não fala que eu preciso ter um lucro de um valor determinado para começar a pagar imposto. A regra diz que eu preciso vender um produto até um determinado valor, estou isento de imposto de renda. Se o produto que eu vender passar deste valor X, aí sim eu preciso pagar imposto de renda, certo? No caso de um carro, vendi o carro. Primeira coisa que a gente precisa ver,
que valor esse carro foi vendido. Ah, esse carro foi vendido entre 0 e 35 mil reais. Não tem imposto, acabou aí. Eu não preciso pagar nada de imposto. Tanto eu tendo vendido o carro com lucro, como tendo vendido o carro com prejuízo, 0 de imposto. Agora, eu vendi o carro, venda, por um valor acima de 35 mil reais. Opa, passou de 35 mil que tu vendeu, agora a gente vai olhar os outros critérios para ver se tem que pagar imposto. Quanto tu pagou nesse carro? Cara, esse carro que eu vendi a 35, eu comprei por 40. Comprei por 40, vendi por 35, eu não tive lucro nessa operação, tive um prejuízo de 5 mil. Se eu tive prejuízo, eu não preciso pagar imposto. Esses 35 mil reais, não preciso pagar imposto. Agora, se eu comprei por 40 e vendi por 45, aí eu tenho 5 mil de positivo, eu tenho um lucro de 5 mil, que é o caso que ele bem lembrou ali. O que é um ganho de capital? O ganho de capital é a diferença positiva de algo que eu vendi comparado com o preço que eu paguei, entendeu? Então eu compro um produto, eu pago um valor X, eu pago 30. Se eu vender esse produto por 40, eu vendi por um preço maior, a diferença, esses 10 mil, 10 reais, dos 40 para os 30, eu tenho lucro. Então esse lucro, esses 10 eu preciso pagar imposto de renda. Então ganho de capital é isso. Só que, de novo, o que a lei fala? A lei fala que a simples ato de vender um produto até um valor determinado, que é 35 conto, 35 pau, me deixa isento de imposto de renda, não importa o valor desse lucro. E se eu vender por um valor acima dessa regra, aí sim a gente vai olhar para ver se nós tivemos lucro ou não, se nós tivemos ganho de capital, né, o famoso lucro, e se nós tivermos lucro, ganho de capital, aí sim nós precisamos pagar imposto de renda. No caso do carro, o valor de lucro vai ser 15% o imposto, tá bom? Então no caso desse nosso amigo, só para a gente fazer o cálculo aqui para ele, vamos facilitar a vida para ele. Ó. De acordo com ele, ele teve um lucro de R$ 18.462. O que ele fez? Ele comprou um carro por 38 mil, e vendeu o carro por 56.462. O valor da venda do carro é um valor acima de 35. Então, a regra de isenção ele já não se aplica. Agora precisa ver se ele teve lucro ou não e calcular o imposto em cima. Ele mesmo já deu a resposta para nós, ele teve um lucro de R$ 18.462. Então esse lucro de R$ 18.462, ele tem que ser taxado em 15%. Então a gente faz 15% desse valor, ele precisa pagar um imposto de R$ 2.769,30. Então esse é o valor do imposto que ele quer pagar e esse é o valor do imposto que ele está tentando esconder, né? Ele está tentando fingir que não paga. O que acontece? Para a Receita Federal, tu entender uma lei de quase 30 anos errada não conta como justificativa. Entende? Então a Receita Federal fez a lei, criou a lei, jogou a lei lá, né? Tem a lei Enzo agora, que é 2005, né? 2005 deve ter o quê? 2005 até 2023, deve ter uns 15 anos, 16 anos, né? Um jovem, um aborrecente ainda. Para a Receita Federal, a lei existe, a lei está publicada e é responsabilidade tua correr atrás. Não serve tu usar como justificativa eu não sabia, a Receita Federal não aceita isso. Tanto que lá nas regras da Receita Federal tem lá, a responsabilidade de saber a informação é tua, entende? Tu é responsável por saber a informação, tu é responsável por calcular o imposto, tu é responsável por recolher o teu imposto. Tu é responsável por tudo isso, não é a Receita. Então tu dá essa justificativa de eu não sabia, ela não vai acreditar, ela não vai aceitar. As opções que nós temos, nós podemos pagar esse imposto, tá? Esse imposto depois de calculado, tu tem até o final do mês seguinte para pagar. Então tu calcula o imposto e paga esse imposto, que é a opção que tu tem, ou tu tem a opção de ficar fingindo de achar que não sabia, que isso uma hora a Receita Federal vai descobrir e vai vir atrás de ti para cobrar esse imposto. Quanto menos esperar, tu vai acordar com a Receita Federal dormindo de conchinha contigo ali, deitadinho do teu lado de conchinha, querendo te cobrar imposto. E aí ele vai te cobrar imposto, vai te cobrar juros, vai te cobrar multa. Ah, mas Maurício, a Receita Federal nunca vai saber disso. Cara, tem como saber, tá bom? Porque quando tu vende o carro para alguém, tu tem que ir no Detran, tu tem que ir no CRVA para fazer a transferência. Quando tu faz a transferência do carro de uma pessoa para outra pessoa, na DUT geralmente tem o valor do carro, né? O carro transferido data tal, dia tal, parará, pelo valor tal. Essa informação o CRVA envia para a Receita Federal. Lá tem a informação que eu vendi o carro para ti pelo valor X, de 50 e poucos mil. E aí a Receita Federal está sabendo dessa informação. Esse dinheiro vai entrar na minha conta. Então, quando entrar esse dinheiro na minha conta,
Como é um valor muito alto, o banco que eu recebi o dinheiro vai informar para a Receita Federal. Olha só, o Maurício recebeu esse dinheiro. A pessoa que comprou o carro, se a pessoa fez tudo certo, a pessoa declarou que comprou o carro, declarou o valor que ela pagou no carro. Tu vê que já são 3 informações ligando no meu nome. O CRVA comunica que o carro foi vendido, da pessoa A para a pessoa B o valor. O banco que eu recebi o dinheiro comunicou que eu recebi um valor, referente ao mesmo valor lá do CRVA, que o CRVA comunicou. A pessoa que comprou o carro de mim provavelmente declarou que comprou o carro no imposto de renda dela, e aí diz que pagou um valor X para mim, certo? Então eu tenho 3 informações diferentes apontando o valor que eu recebi na minha conta, que eu deveria pagar imposto e não estou pagando. Então é muito difícil tu fugir disso. A importância de tu conhecer as regras é essa, é tu conseguir te preparar, tu conseguir te calçar, tu saber o que fazer no momento correto, tá bom? E aí tu pode, por desconhecimento, ou por achar que desconhece, ou por tentar uma leve malandragem ali, tu pode acabar te incomodando, além de ter que pagar imposto, que já é um problema que tu já vai ter que fazer, tu vai ter que pagar multa, ter que pagar um monte de coisa em cima, tá bom? Então, se tu tem alguma dúvida sobre isso, ou se tu tem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto relacionado ao imposto de renda, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Independente da dúvida, se tu achar que deve, se tu achar que não deve, só deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Que assim que eu ver eu te respondo. Fique esse alerta, tá bom? O vídeo por hoje era isso. Meu muito obrigado e até a próxima.